A incrível história da Islândia, parte 1. Imagine um lugar onde o gelo e o fogo se encontram, onde a natureza parece ter sido esculpida por deuses e cada paisagem parece saída de um filme de fantasia. Esse lugar existe e se chama Islândia, um país pequeno, isolado no meio do Atlântico Norte, mas repleto de segredos, fenômenos naturais únicos e uma cultura fascinante que mistura tradição viking e modernidade. Hoje, vamos explorar curiosidades incríveis sobre a Islândia, desde os vulcões que moldam sua geografia até costumes surpreendentes do seu povo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar para sempre a forma como você vê este pequeno e extraordinário país. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Histórias e Curiosidades, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Aqui você encontra narrativas profundas e surpreendentes que mostram como o mundo é muito mais misterioso do que imaginamos. E acredite, até o final deste vídeo, você vai conhecer revelações que talvez nunca tenha ouvido sobre a Islândia. A Islândia é uma terra moldada pela força da criação. Se olharmos para sua história geológica, vemos que ela nasceu de um encontro épico entre placas tectônicas. De um lado, a placa norte-americana, do outro, a placa euroasiática. O choque e a separação dessas placas deram origem a erupções vulcânicas, que ao longo de milhões de anos ergueram ilhas, até que finalmente surgiu essa massa de terra que chamamos de Islândia. É como se o planeta tivesse escolhido um ponto no meio do oceano para mostrar sua força, revelando ao homem que a Terra é viva, pulsante e em constante transformação. E esse nascimento não é apenas passado. A Islândia continua em movimento. Ali é possível caminhar literalmente entre dois continentes. O Parque Nacional Thingvellir é o único lugar do mundo onde podemos observar claramente a separação entre duas placas tectônicas acima do nível do mar. Você já imaginou estar em um ponto em que, de um lado está a América e do outro a Europa? Isso só é possível na Islândia. Mas o que torna a Islândia tão fascinante vai além da geologia. É um país em que a natureza parece ter personalidade própria. Mais de 200 vulcões ativos e inativos compõem sua paisagem. Erupções acontecem com frequência, lembrando os islandeses de que o fogo habita o subsolo. Em 2010, o mundo inteiro teve suas atenções voltadas para lá, quando o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção e lançou cinzas que paralisaram voos em toda a Europa. Foi um lembrete de que um país pequeno, com pouco mais de 370 mil habitantes, pode, de repente, impactar o planeta inteiro. Agora, faça uma pausa e pense. Se você morasse em uma terra onde a qualquer momento um vulcão poderia despertar, como viveria sua vida? Seria com medo ou com um respeito profundo pela natureza? Para os islandeses, a resposta está clara. Eles aprenderam a conviver com a força da terra. É por isso que sua cultura está repleta de lendas e crenças ligadas à natureza. Muitos acreditam que o povo islandês é um dos que mais respeitam os espíritos da terra. Há até histórias de estradas que precisaram ser desviadas para não perturbar supostas moradas de elfos ou pessoas escondidas, como são chamadas. Pesquisadores como o folclorista Terry Gunnell, da Universidade da Islândia, explicam que essas crenças não devem ser vistas apenas como superstições, mas como reflexo de um povo que por séculos aprendeu a viver em harmonia com forças que não consegue controlar. Afinal, diante de terremotos, nevascas e vulcões, é natural imaginar que existem entidades que moldam esse território. Outro aspecto impressionante é a relação do país com a energia. Você sabia que quase toda a eletricidade consumida na Islândia vem de fontes renováveis? Isso porque o calor dos vulcões e a força das águas glaciais são utilizados para gerar energia geotérmica e hidrelétrica.
Em outras palavras, a Islândia vive praticamente sem depender de combustíveis fósseis. Ela é um exemplo vivo de como o ser humano pode aprender com a natureza, em vez de destruí-la. Mas a Islândia não é apenas um espetáculo natural. Sua história humana também é extraordinária. Colonizada por vikings no final do século IX, tornou-se palco de uma das primeiras experiências de democracia do mundo. O Alþingi, o parlamento islandês, foi fundado em 930, tornando-se uma das instituições legislativas mais antigas ainda em funcionamento. Enquanto em outras partes do planeta impérios se erguiam pela força da guerra, na Islândia, os colonos criaram um espaço para debate e decisão coletiva. É como se, desde o início, a ilha tivesse sido destinada não só a abrigar maravilhas naturais, mas também a inspirar modelos de convivência. E aqui fica uma pergunta para você. Como seria viver em um lugar onde a própria terra parece falar, onde as leis foram moldadas em campos abertos diante da natureza e onde, até hoje, o respeito ao ambiente é parte central da cultura? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. O fogo e o gelo se encontram na Islândia. Quero ver quantos de vocês estão realmente mergulhando nessa jornada conosco. E não se engane, o que vimos até agora é apenas o começo. Na próxima parte, vamos entrar ainda mais fundo nos segredos desse país, explorando fenômenos naturais únicos, como as auroras boreais, os glaciares gigantescos e as paisagens que parecem saídas de outro mundo. Além disso, você vai descobrir costumes surpreendentes dos islandeses que podem mudar a forma como você enxerga a vida. Parte 2. Fenômenos naturais. Na primeira parte, vimos como a Islândia nasceu do encontro épico entre gelo e fogo, e como sua cultura foi moldada pelo respeito à natureza e pela herança viking. Mas esse país reserva muito mais segredos. Agora, vamos mergulhar em fenômenos naturais que transformam a Islândia em um dos lugares mais fascinantes do planeta, capazes de deixar qualquer pessoa em estado de reverência diante da grandiosidade da criação. Quando pensamos na Islândia, é impossível não imaginar o espetáculo das auroras boreais. Chamadas de luzes do norte, essas cortinas luminosas dançam no céu durante as noites de inverno, iluminando a escuridão com tons verdes, roxos e vermelhos. Para os antigos povos nórdicos, as auroras eram vistas como manifestações divinas. Alguns acreditavam que eram reflexos das armaduras das valquírias, as guerreiras lendárias que escolhiam quem viveria e quem morreria nas batalhas. Outros as interpretavam como pontes entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Hoje, a ciência explica que se trata do choque de partículas solares com a atmosfera da Terra. Mas quem as vê pessoalmente sabe. Nenhuma explicação científica diminui a sensação de que estamos diante de algo sagrado. E não são apenas as luzes do céu que encantam. No solo islandês, encontramos gigantes de gelo que desafiam o tempo, os glaciares. Cerca de 11% de toda a superfície da Islândia está coberta por eles. O maior deles, Vatnajökull, é tão imenso que poderia abrigar cidades inteiras sob seu gelo. Ele guarda cavernas azuis que parecem feitas de cristal e que mudam de forma a cada inverno, como se fossem obras de arte em constante transformação. Agora, pense comigo. Se a Islândia fosse apenas gelo, já seria extraordinária. Mas ao lado desses glaciares borbulham geysers, águas termais e vulcões ativos. É como se a ilha tivesse sido criada para mostrar ao homem a força paradoxal da vida em que opostos convivem em harmonia. Você já ouviu falar na palavra geyser? Ela vem justamente da Islândia. O grande Geysir, localizado no vale de Haukadalur, foi o primeiro desse tipo a ser documentado pelos europeus. Ele pode lançar jatos de água fervente a dezenas de metros de altura, lembrando que sob os nossos pés há rios incandescentes de lava e calor. Ali a terra respira,
Ali a criação nunca adormece. Mas além da natureza, a Islândia guarda peculiaridades na forma como seu povo vive e se relaciona com o mundo. Imagine um país onde praticamente não existem sobrenomes no sentido tradicional. Em vez disso, os islandeses utilizam um sistema antigo chamado patronímico. Isso significa que o nome da pessoa geralmente é formado pelo primeiro nome do pai ou da mãe, acrescido de son, filho, ou dóttir, filha. Por exemplo, se João tem um filho chamado Olafur, ele se chamará Olafur Johnson, ou seja, Olafur, filho de John. Se tiver uma filha chamada Katrin, ela será Katrin Jónsdóttir, filha de John. Essa tradição conecta cada indivíduo diretamente à sua família, reforçando a ideia de continuidade e pertencimento. Outro detalhe curioso é que, por causa dessa tradição, a Islândia possui algo raríssimo no mundo: uma lista oficial que regula quais nomes podem ser dados a uma criança. Isso mesmo. O Comitê de Nomes da Islândia avalia se os novos nomes propostos respeitam a língua islandesa e suas regras gramaticais. Pode parecer estranho para nós, mas essa prática ajuda a preservar a identidade cultural e linguística do país. Agora, eu te pergunto, você aceitaria que o governo tivesse que aprovar o nome do seu filho? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que vocês acham disso. Falando em língua, o islandês é considerado uma das línguas mais próximas do antigo nórdico, falado pelos vikings. Estudiosos como o linguista Árni Magnússon, um dos mais renomados pesquisadores de manuscritos medievais, afirmam que um islandês de hoje poderia compreender boa parte da literatura escrita há mais de 700 anos. Isso significa que, quando um islandês lê as sagas vikings originais, ele está praticamente ouvindo a voz dos seus antepassados. É como se a Islândia tivesse preservado um elo direto com um passado que em outros lugares foi completamente apagado pelo tempo. Mas talvez um dos aspectos mais impressionantes da Islândia seja o senso de comunidade. Apesar de todas as dificuldades naturais, ou talvez justamente por causa delas, os islandeses aprenderam a valorizar a coletividade acima do individualismo. O país é frequentemente apontado como um dos mais seguros do mundo. É comum ver crianças caminhando sozinhas pelas ruas, algo impensável em muitas grandes cidades. As taxas de criminalidade são baixíssimas e a confiança entre as pessoas é algo real e palpável. E aqui cabe uma reflexão. Será que essa confiança nasce porque a Islândia é pequena, com pouco mais de 370 mil habitantes? Ou será porque, vivendo em uma terra tão implacável, eles entenderam que só sobreviveriam unidos? O fato é que, em um mundo cada vez mais individualista, a Islândia nos lembra que a força de uma nação pode estar justamente na cooperação. Quero saber quem está realmente viajando comigo por essa terra mágica. Na próxima parte, vamos explorar ainda mais a história e a cultura da Islândia, desde a chegada dos vikings até as sagas que imortalizaram heróis e guerreiros. Você vai descobrir como a literatura e as crenças desse povo ajudaram a moldar não apenas o país, mas também o imaginário do mundo ocidental. Parte 3. A sua história e suas sagas. Se até agora exploramos a Islândia através de sua geologia, de seus fenômenos naturais e de alguns aspectos culturais, chegou o momento de mergulhar em um dos maiores tesouros desse país: a sua história e suas sagas. É impossível compreender a alma islandesa sem entender a herança deixada pelos primeiros colonos vikings e pelas histórias que eles registraram. Histórias que sobreviveram ao tempo como monumentos literários e espirituais. A Islândia começou a ser colonizada no final do século IX, quando grupos de noruegueses decidiram atravessar o oceano em busca de novas terras. Esses colonos levaram consigo não apenas coragem, mas também tradições, mitos e um modo de vida que transformaria a ilha em algo único. Diferente de outros territórios colonizados pelos vikings,
a Islândia não se tornou palco de impérios militares. Ali, o poder não se consolidou pela força das armas, mas pela palavra. O Alþing, o parlamento fundado em 930, simboliza esse espírito. Realizado em campos abertos às margens de Thingvellir, ele reunia os líderes locais para discutir leis, resolver disputas e tomar decisões coletivas. Pense nisso. Enquanto em muitas partes do mundo reinavam reis absolutistas e monarcas divinos, em uma pequena ilha no Atlântico Norte surgia um espaço de diálogo, uma espécie de Assembleia Popular. Isso mostra como a Islândia, desde os primórdios, buscava equilíbrio entre poder e comunidade, um reflexo de sua luta constante contra uma natureza imprevisível. Mas se a política era feita ao ar livre, a alma islandesa foi preservada em pergaminhos. As famosas sagas islandesas são uma das maiores contribuições culturais desse povo à humanidade. Escritas entre os séculos XII e XIII, elas narram as aventuras dos primeiros colonos, as disputas familiares, os feitos heróicos e até os dilemas éticos enfrentados pelos homens e mulheres daquela época. Ao contrário de outras literaturas medievais, que exaltavam cavaleiros idealizados ou feitos míticos e reais, as sagas islandesas falavam de pessoas comuns, com virtudes e falhas, amores e traições, coragem e medo. Era a vida humana retratada em toda a sua complexidade. Estudiosos como Jesse Byock, da Universidade da Califórnia, um dos maiores especialistas em literatura nórdica, afirmam que as sagas são uma ponte direta com o espírito dos vikings. Elas não apenas preservam a memória de um povo, mas também ajudam a entender como sociedades, sem reis fortes ou exércitos permanentes, conseguiam se organizar. Mais do que textos literários, elas são testemunhos de valores como honra, lealdade e justiça. Entre as sagas mais famosas está a Saga de Egil, que conta a história de um guerreiro poeta, um homem que era temido por sua ferocidade, mas também admirado por sua sensibilidade em compor versos que atravessaram séculos. Há também a Saga de Njal, repleta de intrigas familiares e reflexões sobre vingança, honra e destino. Essas histórias continuam vivas até hoje, inspirando escritores, cineastas e estudiosos do mundo inteiro. Você já imaginou que um pequeno país, isolado no Atlântico, poderia oferecer ao mundo uma literatura tão rica quanto as epopeias gregas ou romanas? Mas a cultura islandesa não se resume às sagas. O país também é conhecido por sua música e poesia. Durante séculos, os islandeses preservaram tradições orais que alimentaram a imaginação coletiva. Até hoje, o islandês médio conhece histórias de trolls, elfos e espíritos da natureza. E embora muitos afirmem não acreditar literalmente nesses seres, eles fazem parte do tecido cultural, servindo como metáforas do relacionamento entre o homem e a terra. Afinal, em uma ilha onde a natureza é tão avassaladora, não é difícil imaginar forças invisíveis atuando por trás dos fenômenos. Outro aspecto marcante da Islândia medieval foi sua transição para o cristianismo. No ano 1000, durante uma assembleia do Alþingi, decidiu-se que o povo islandês adotaria oficialmente a nova fé. É curioso notar que essa transição não aconteceu através de guerras ou imposições sangrentas, como em tantos outros lugares do mundo, mas por meio de um acordo político. Foi uma decisão coletiva, mais uma vez refletindo o espírito pragmático e comunitário dos islandeses. Ainda assim, as antigas crenças nórdicas nunca desapareceram totalmente. Elas continuaram presentes nas sagas, nas lendas e até na mentalidade atual, onde a coexistência entre fé e mitologia se tornou uma característica única da cultura islandesa. E aqui eu deixo uma pergunta para você refletir. Será que a Islândia conseguiu preservar tanto de sua identidade justamente porque escolheu a palavra em vez da espada, o debate em vez da imposição?
Em um mundo onde tantas culturas foram apagadas pela violência, a Islândia nos mostra que é possível construir um legado através da memória, da escrita e da cooperação. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: as sagas da Islândia ainda vivem. Na próxima parte, vamos trazer a Islândia para os tempos atuais, revelando como esse pequeno país se tornou um dos mais avançados do mundo em qualidade de vida, inovação e sustentabilidade. Você vai descobrir por que, mesmo tão pequeno e distante, ele é considerado uma inspiração global. Parte 4. Como a Islândia conseguiu se tornar um dos países mais admirados do mundo. Chegamos à parte final da nossa jornada pela Islândia. Já vimos como esse país nasceu do encontro entre gelo e fogo, como sua cultura floresceu entre sagas e assembleias e como sua ligação com a natureza moldou costumes e crenças. Agora vamos trazer essa história para o presente, explorando como a Islândia, mesmo sendo uma pequena ilha no meio do Atlântico Norte, conseguiu se tornar um dos países mais admirados do mundo. A Islândia moderna é um exemplo vivo de resiliência e inovação. Pense em um país que, apesar de ter uma população menor do que muitos bairros de grandes cidades, conseguiu se reinventar diante de crises profundas. Um dos momentos mais marcantes foi a crise financeira de 2008, quando o sistema bancário do país entrou em colapso. Muitos previram o fim da economia islandesa. Mas em vez de se render ao desespero, a Islândia tomou decisões ousadas. Deixou bancos quebrar, julgou executivos corruptos e apostou em reconstruir sua economia baseada em setores sustentáveis, como turismo, pesca e energia renovável. Poucos anos depois, o país estava de pé novamente, mostrando ao mundo que até nas maiores quedas pode haver renascimento. E é justamente no turismo que a Islândia encontrou uma nova força. Antes pouco visitada, hoje atrai milhões de pessoas de todos os cantos do planeta, fascinadas por sua natureza quase sobrenatural. Glaciares, cachoeiras majestosas, cavernas de gelo, vulcões ativos, praias de areia preta e, claro, as auroras boreais transformaram a Islândia em um verdadeiro paraíso para viajantes. Mas há um detalhe importante. Ao contrário de muitos países que exploram o turismo de forma predatória, a Islândia procura equilibrar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Isso porque os islandeses sabem que sua maior riqueza não está no ouro ou no petróleo, mas na beleza intocada de sua terra. Outro aspecto que chama a atenção é a qualidade de vida. A Islândia é frequentemente classificada entre os países mais felizes e desenvolvidos do mundo. Educação gratuita e de qualidade, sistema de saúde eficiente, baixa criminalidade e forte senso de comunidade fazem parte do cotidiano. É como se o país tivesse aprendido, ao longo de séculos de desafios, que cuidar do coletivo é a chave para a sobrevivência e o bem-estar. Mas não é apenas em indicadores sociais que a Islândia se destaca. O país também é referência em sustentabilidade. Quase 100% da energia elétrica consumida é proveniente de fontes renováveis, principalmente da força das águas e do calor subterrâneo. Isso significa que, enquanto muitas nações lutam contra a dependência de combustíveis fósseis, a Islândia já vive, na prática, o que seria um futuro ideal para o planeta. É como se Deus tivesse colocado nesse pedaço de terra um exemplo de como a humanidade poderia viver em harmonia com a criação. A Islândia também ganhou destaque no cenário cultural global. Sua cena musical é impressionante, considerando seu tamanho. Artistas como Björk e a banda Sigur Rós conquistaram o mundo com músicas que parecem carregar a essência da ilha. Melancólicas, místicas e profundamente ligadas à natureza. Não é coincidência que tantos artistas islandeses se inspirem nas paisagens de seu país. Afinal,
Viver em meio a vulcões e geleiras, sob céus iluminados por auroras, inevitavelmente desperta uma sensibilidade diferente. E quando falamos de esportes, há outro feito impressionante. Em 2016, a Islândia encantou o mundo ao chegar às quartas de final da Eurocopa, eliminando a poderosa Inglaterra. Foi um feito histórico para um país tão pequeno, provando que números não definem grandeza. O que faz diferença é a união, a disciplina e a crença de que nada é impossível. Essa mesma mentalidade ajudou a Islândia a conquistar respeito internacional em diversas áreas. Agora, eu quero que você reflita comigo. Como um país tão pequeno, sem grandes recursos naturais exploráveis, sem um exército poderoso, conseguiu se tornar inspiração global? Talvez a resposta esteja na sua capacidade de viver em equilíbrio com a Terra e no seu profundo senso de coletividade. Em vez de lutar contra a sua realidade, a Islândia aprendeu a dançar com ela, transformando gelo, fogo e isolamento em força. E aqui está o ponto mais fascinante. A Islândia nos mostra que a verdadeira riqueza não está na abundância de recursos, mas na sabedoria de cuidar do que se tem. Está no respeito ao próximo, na valorização da cultura e na conexão com a natureza. É por isso que, mesmo pequena em tamanho, a Islândia é gigante em significado. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A Islândia é maior do que parece. Quero ver quantos de vocês acompanharam essa viagem até o fim. E antes de nos despedirmos, aproveite para se inscrever no canal Histórias e Curiosidades, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos que despertam curiosidade e expandem horizontes. Continue essa jornada, porque o conhecimento é infinito e cada história nos aproxima um pouco mais do mistério da criação. A Islândia é a prova de que, mesmo no silêncio das geleiras e no rugido dos vulcões, a humanidade pode encontrar inspiração para viver com coragem, sabedoria e reverência.